Estamos de volta, hein? 10 horas 20 minutos. Nós, aqui no Brasilzão e como somos o maior canal de notícias do planeta, estamos também conectados aqui com o que ocorre na CNN nos Estados Unidos. E ó, eles falando aqui sobre Venezuela, a transição na Venezuela, as questões envolvendo democracia, lembrando que Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores permanecem nos Estados Unidos à disposição da justiça e é um processo que deve demorar bastante tempo ainda. E aí eles estão aqui agora falando sobre o tempo extremo, temperaturas e até citando aqui o Washington, que é, aliás, eu ia falar Washington DC, não, o estado de Washington, que quando você observa o mapa dos Estados Unidos, o lado direito é Washington DC, lá do lado esquerdo, para os lados da Califórnia, né, a parte do Oceano Pacífico, você tem aqui a questão dos incêndios, e é isso. O que a gente acompanha na Europa, também acompanhando aqui em Washington, no estado de Washington, e todas as questões que estão ocorrendo, e aí eles entraram agora na previsão do tempo. E aí eu bem aqui da esperta já vou usar o mapa deles. Aqui, ó. Eles estão mostrando, ó lá. Aqui aparece Seattle. Olha isso, gente. Pega uma âncora folgada. Licença, viu? Desculpe a folga. Mas estou usando teu mapa, no caso. Seattle aparecendo aqui, Portland. E aqui mostrando toda a faixa laranja, onde está... Ah, Elisa, que folgada, né? Eu vou deixar você mesmo apontar, né? Que eu estou aqui abusando do mapa. Imagem ao vivo da CNN, tá bom? Nos Estados Unidos e as questões das adversidades climáticas. Aí tem uma outra questão que eles também estão acompanhando, que são os auês diplomáticos entre Estados Unidos e vários outros países. E aí, eu falei de Washington, tem o Washington Estado, né? Para os lados de lá do mapa e para os lados de cá, para o lado do Atlântico, a casa do presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos tem a atribuição, claro, a equipe, né, gente, mas ele assina, de indicar quais serão os embaixadores dos Estados Unidos em outros países. Assim como aqui no Brasilzão, o Brasil tem atribuição. Vocês lembram do rolo nesse rito de indicar, porque os Estados Unidos anunciaram antes o nome de Daniel Pérez publicamente, que haveria de ser o embaixador deles aqui no Brasil, mas no rito eles tinham que ter avisado primeiro o Brasil, porque o Brasil também faz isso com todos os países, tem que avisar primeiro, antes de tornar público. Bom, o Senado dos Estados Unidos, que fica meio que pertinho daqui, tá? Você tem... Ah, tá, pro lado contrário, aqui onde fica o Capitólio. Nos Estados Unidos, eles devem retomar hoje a sessão para votar o nome deste indicado, a embaixada americana, aqui no Brasil. Se for aprovado, ele, que é um deputado estadual na Flórida, ainda precisa do aval do governo Lula para que possa assumir o cargo. Pérez foi sabatinado no dia 16 de julho. Tá aí a imagem. 16 de julho, o nome foi aprovado pelo Comitê de Relações Exteriores do Senado americano. No dia 22 do mesmo mês. O Brasil ainda não concedeu o documento informando que aceita formalmente o nome do indicado. Na terça-feira, o governo de Donald Trump informou que revogou o visto da nossa embaixadora brasileira, que fica lá em Washington, a Maria Luísa Ribeiro Viotti, em uma ação recíproca, ao que descreveu como a demora do Brasil em conceder o agrément, que é esse nome francês, mas seria uma liberação, né, um acordo, um consentir do nome de Daniel Pérez para vir ao Brasil ser o embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil. Impasse no Senado do ZEUA adia a votação de indicado para a embaixada no Brasil. Tá bom? Então nós temos aqui que o nomeado pelo presidente Donald Trump deve ser votado nesta sexta-feira, em um bloco com outras 73 indicações, que aí são vários outros nomes de pessoas indicadas a outros cargos. Certo? Ainda falando sobre US, mas trazendo agora uma outra questão, Donald Trump defendeu que o infectologista Anthony Fauci, ou Fauci, seja processado após se recusar a responder perguntas sobre a pandemia de Covid-19. A fala de Trump ocorreu após o senador republicano, o Rand Paul, dizer que pediria ao Departamento de Justiça que tomasse essa medida. Fauci chefiou o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos por 38 anos. Ele se tornou o principal rosto da resposta à pandemia
e alvo de diversas críticas e revolta em relação às medidas adotadas contra o vírus que matou mais de 1 milhão de americanos. Trump chamou as ideias do médico de loucas. Senadores republicanos acusaram Fauci de desacato contra o Congresso, depois que ele se recusou a responder mais de 100 perguntas dos parlamentares na semana passada. Essa recomendação de desacato, apesar de ter havido uma acusação, quando ocorre essa questão de desacato, ela ainda precisa ser votada no plenário. Esse é Anthony Fauci aparecendo aí para vocês, tá? Apareceram outras figuras também, outros parlamentares. Esta é a pessoa em questão. Depois de ser votada, aí sim ela é encaminhada para o Departamento de Justiça, que pode decidir apresentar ou não uma acusação formal. E essa notícia nos fez lembrar o terror do período da pandemia, hein? O terror da pandemia, quando a gente tinha que ficar aqui debatendo sobre cloroquina. Que tempos a gente viveu, hein? E muitas pessoas tomadas pelo sentimento de estamos procurando uma solução, a gente só está atrás de uma solução. Mas aí começaram a insistir em algo que nunca teve qualquer tipo de confirmação. Vamos ver o que o futuro dirá. Guerra na Ucrânia. Nós temos aqui a Ucrânia e também Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o exército, aqui aparecendo para vocês, todo o território ucraniano, esta área que é ocupada pelos russos, essa área aqui mais acima foi ocupada pelos russos e os ucranianos já conseguiram retomá-la, e aqui todo o território ucraniano e a capital que fica aqui, Kiev. Eles informaram que o exército atacou 3 embarcações no Mar Negro. A Rússia atacou essas embarcações. Segundo Moscou, os navios transportavam carga militar. Tanto que as imagens, vou mostrar aí para vocês, uma fumaça saindo de uma embarcação na região. O governador de Odessa, cadê? Aí, vai aparecer para vocês. Vocês estão vendo? É essa embarcação ao qual nos referimos e justamente aqui, saindo essa coluna de fumaça enorme. Olha só que imagem sensível, né? Parece um adolescente ou um homem jovem pescando em meio ao caos da guerra. O governador de Odessa informou que um tripulante morreu nos disparos. A Rússia vem... E essa imagem que está aparecendo é só alguém que está se banhando, tá, gente? Nós não exporíamos aqui para vocês, claro, uma imagem perturbadora. A Rússia vem intensificando a ofensiva contra rotas comerciais de exportação da Ucrânia há mais de um mês. As forças lançam ataques quase que diários aos portos ucranianos que ficam no Mar Negro, que é exatamente aqui. O Mar Negro e Odessa, ao qual nos referimos, é aqui que fica ao sul da Ucrânia, certo?